Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Alô, mais uma vez aqui nos nossos estudos, continuando com as reflexões sobre esta obra tão maravilhosa de Joana de Ângeles, com a proposta espírita de Kardec, mostrando para nós a integração que Kardec sempre deu a todas as ciências que iam desabrochando na humanidade. Hoje nós vamos dar prosseguimento, mas não temos nenhuma intenção de pegar uma obra só
e estudar cada obra, que isso ia ser interminável, né? O que nós vamos fazer é retirar a ideia de Joana acompanhando a busca de Jesus, que é dar subsídios para a nossa evolução. Então, nós vamos pegando os conceitos e vocês vão ver que em várias obras ela traz um aprimoramento de cada conceito. E aí sim, nós vamos dar a busca dessas obras para trazer o olhar integral da Joana com relação àquilo que o homem precisa para a sua própria integração, sua própria inovação e a sua própria evolução espiritual, portanto. Vamos começar o nosso estudo sempre evocando o nosso Mestre Jesus, que possamos ter a bênção do nosso Mestre em toda a nossa trajetória e que tenhamos a consciência de que somos os responsáveis para alcançarmos a felicidade que tanto gostaríamos de ter em todos os momentos da nossa vida. Assim, pedimos autorização aos nossos mentores espirituais para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos começar com a proposta de Joana, com essa mensagem dela. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Então, aqui já mostra que a gente precisa ter resignação e entender que aonde nós estamos, com a família, com a cultura, o ambiente que a gente está, é um processo de instrumentação do espírito para que ele evolua. É claro que não vamos dizer, então tem que ficar aqui nesse meio tão lúgubre o tempo todo, não. Aí é que está o desafio. Você está naquele meio porque foi aquele meio que sintonizou com o seu espírito com situações do passado, por algum motivo. Mas a sua luta, o seu aprimoramento, o burilamento da escultura da sua alma vai fazer com que você vá para patamares sim, melhores. Por que não? Todos nós estamos trabalhando para patamares melhores. E um dia vai ver que a humanidade não vai estar mais vivendo em lugares lúgubres, lugares rudes, lugares escurecidos pela energia maléfica, né? Então, é isso que ela diz, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. E esse treinamento é exatamente a forma da gente ir esculpindo a nossa alma. Então, as obras psicológicas, que serão a base da nossa proposta, mostra em vários lugares da obra que ela já está seguindo há algum tempo essa meta que depois Kardec veio trazer no Espiritismo. Joana sempre ajudou, como nós vimos em todas as vivências dela, sempre ajudou as pessoas pobres, ela sempre se dedicou ao bem, ela sempre foi seguidora dos caminhos de Jesus. Kardec sempre foi seguidor dos caminhos de Jesus, trazendo o processo de renovação do ser humano. E colocou a psicologia sempre presente no Espiritismo. Ele criou a Revista Espírita, em que ele chamou Jornal dos Estudos Psicológicos. Então, ele já estava vendo que o psiquismo do homem que iria fazer com que, através dos instrumentos da ciência, dos instrumentos da filosofia, dos instrumentos de um modo geral que estavam rodeando o homem,
que ele fosse conquistando um psiquismo mais fortalecido, mais vivenciado, mais consciente. E Kardec, dizendo isso, ele foi trazendo para a humanidade a proposta do Espiritismo, que tem exatamente a proposta de educar o espírito. Então, o olhar de Joana nesta série de obras psicológicas é libertador. Ela conseguiu resgatar as primeiras pesquisas sobre pensamento, mente, inteligência, integrando aos conceitos atuais. Então, ela integra a filosofia, a ciência, a pedagogia, enfim, ela vai integrando aqueles conceitos para trazer a própria psicologia anterior a ela, né? A ela, eu digo a ela depois que a gente está conhecendo, né? Porque ela já vive há muito tempo. Mas a psicologia inicial de Freud, ela também traz suporte para Joana nessas obras, né? Jung, Freud, Adler, que foram depois os que impulsionaram a questão transpessoal do olhar de Joana. Então, a gente vai ver, no percurso do nosso estudo, esse resgate que ela faz. Então, se não conseguirmos entender o espírito, se não conseguirmos dar a base do entendimento, não conseguiremos seguir adiante, não conseguiremos entender a nossa proposta de vida. Não é seguir adiante no estudo, é seguir adiante no nosso percurso espiritual. Vamos ficar estacionados, vamos ficar desesperados, vamos perder, inclusive, qualidade de vida. Então, para isso, a gente precisa estudar a base da doutrina. Precisamos estudar Kardec. Não adianta só querer já olhar a integração e dizer, opa, estou fazendo terapia. As obras de Joana de Anjos não são terapias. Não adianta estudar Joana de Anjos e dizer, vou me ajudar estudando a obra de Joana de Anjos. Eu tenho que entender os processos todos que ela colocou nessas obras. E isso é importante para a gente fazer o link sempre com a doutrina espírita. Aqui nós temos todos os livros, agora já são 16, né? E foram anos de elaboração. Então, aqui nós estamos vendo uma tese, sempre buscando maior aprofundamento sobre o homem. O objetivo não era comercial, mas era fazer as relações com os temas de livros, filosofias e as ciências diversas que já tinham vindo anteriormente. Tudo começou com a curiosidade. O que é isso? Tudo começou com a curiosidade. Por que eu estou trazendo esse título? Na verdade, Kardec ele se referiu a 6 períodos que seriam experimentados pelo Espiritismo. Desde que o Espiritismo foi notado, uma grande manifestação de fenômenos foram provocados pelos espíritos no mundo do encarnado. Então, em primeiro lugar, surgiu o período da curiosidade. Depois, período filosófico, era o período das respostas às dúvidas humanas. Depois, o período da luta, para que os confrontos com o que já existia pudessem ser amenizados. O religioso, que era o processo em que iríamos trazer a consciência, o Espiritismo pondo consciência no homem, de ver que se ele absorvesse os caminhos de Jesus, ele estaria com muito mais facilidade para manter essa ligação com o universo, essa ligação com o divino. Depois, um processo intermediário. Nesse processo intermediário,
o Espiritismo sofreu uma modificação de olhar. E aí, vários outros filósofos, pesquisadores, médios, também participaram dessa expansão do Espiritismo. E aí ele pôde entrar no período da regeneração social. Aí sim, aí o Espiritismo começou a ser entendido como realmente um processo educativo da alma, e não religioso. Um processo educativo, um processo de aprimoramento da alma. Essa referência do Espiritismo é a base para as outras ciências e as outras realidades do mundo, porque visaria a expansão, não só do Espiritismo mesmo, né, como do próprio homem, do próprio ser humano. Joana veio, então, trazer, nessa série psicológica, esse movimento do conhecimento espírita, de forma a criar uma mentalidade nova para a vida e poder solucionar o comportamento humano. Então, a preocupação dela era que o homem aprendesse a solucionar o comportamento dele para que ele pudesse intervir nas próprias escolhas. Ele tendo consciência, ele podia intervir nas próprias escolhas, porque não era ele que ia ser o responsável pelo próprio aprimoramento. Então, nós vamos perceber que a informação de um livro é sempre complementada em outros livros. Então, ela fala de ansiedade num livro e complementa em outros. Se a gente vê o eu num livro, ela vai complementar com o eu em outros livros, sempre mostrando o aprimoramento. Joana dialoga com as diversas ciências e foi proposto em Kardec, há tempos atrás, que realmente as ciências se movimentassem, as ciências dialogassem. E Joana já traz essa proposta para o estudo dela, dialogando com as diversas ciências. Ela vai abarcar nessa área psicológica uma parte imprescindível do ser humano, que é o ser humano interior, a psique. E se o homem não aprender a se conhecer, ele precisa conhecer o interior dele, ele precisa conhecer todo o mecanismo interno dele, inconsciente, e trazer isso para a consciência, para que ele possa realmente assumir, ser responsável pelas próprias escolhas. O percurso é o ser humano perceber a realidade pela ótica do eu. Esse é o percurso que o ser humano tem que chegar para trabalhar esse eu em função de estar sempre consciente em todas as escolhas, em todas as atitudes que o homem for tomar. Ela vai abordar os transtornos sob a ótica do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Então, ela faz um trabalho realmente transpessoal. Ela vai ao encarnado e nunca esquece que ali tem um espírito desencarnado, tem uma alma em construção. Isso é a visão transpessoal. Quando estudamos as obras de Joana de Ângeles, não vemos que haja um estudo árido da psicologia, mas é uma visão conceitual. Não é uma visão pesada, ela não traz um peso. As pessoas não gostam da literatura dela, dizem que é difícil, mas ela está escrevendo, é um espírito de tanto louvor que ela está escrevendo ali a tese que ela construiu diante de tantas
de tantos momentos que ela teve de vivência, de aproximação de Cristo, de aproximação de cientistas, de filósofos, nessa estrada toda dela. Então, é uma visão puramente conceitual. Quando nós estudamos na obra dela Ânimos, Ânima, Self, temos que lembrar do tom que Jesus deu aos templos caiados, ao reino de Deus que está dentro de nós. Se nós olharmos, Jesus já falou de self, já falou de ânimo, já falou de ânima, já falou desses conceitos sem o uso dessa linguagem psicológica. Ele falou que os templos deveriam ser destruídos, mas o objeto do olhar dele para o templo era a regeneração. Não era o templo de tijolo para ser destruído. Era o formato, a instituição do templo que precisava ser transformado, regenerado. Quando ele pediu a Francisco de Assis que construísse a igreja, não era construir uma igreja de pedra, era reconstruir aquilo que deixou de existir dentro da igreja. Aquele processo todo de ajuda ao povo no processo de regeneração. Então, a primeira obra nesse caminho de obras com um olhar psicológico foi Jesus e a Atualidade. Então, ela não escreveu Freud, na verdade, não escreveu Adler, nem Jung, ela escreveu Jesus. Porque Jesus nos trouxe a base de todos esses filósofos, cientistas, pesquisadores que lançaram mão de pesquisas sobre o homem. Nessa obra, Joana vem trazendo um percurso de Jesus na busca do aprimoramento humano. E o olhar para dentro do ser humano que Jesus faz vai marcar a presença do mestre no início da trajetória de Joana. A gente vai ver essa obra, que é muito interessante, mais detalhadamente. Ela traz Jesus para o cotidiano, mostrando a aplicabilidade do seu olhar para a nossa própria trajetória. E um trecho da obra diz o seguinte: a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há 2000 anos. Então, você vê que Joana está chegando, logo no início do trabalho dela, mostrando isso. Que há 2000 anos, Jesus quis trazer e começou a implantar, a semear esta semente da regeneração humana. E Joana vem novamente buscando trazer instrumentos de facilitação, de reflexão, para ver, para que o homem veja que depende dele o aprimoramento, que depende dessa base, dele entender que ele é um espírito imortal, que ele vem de sucessivas experiências, montando o caminho dele. Conclusão: vamos procurar trazer os conceitos que fazem parte da busca do ser humano para o seu aprimoramento pessoal. Não vamos estudar psicologia. Vamos olhar o homem integral pela visão universal de Joana. O homem espírito, o homem transcendente, o homem que é o próprio escultor da sua alma. O homem para Joana foi construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras. Então, nós somos construídos para isso, para ir crescendo, para ir deixando construções benéficas, produtivas no nosso caminho. O homem é um modelador do próprio destino. Então, ele vive como ele estabeleceu no caminho, nos anos de experiências passadas. Se você hoje estabeleceu que o seu caminho, se você no passado estabeleceu que você queria um caminho de pedra, hoje você está vivendo no caminho de pedra, porque foi você que modelou o seu destino. Então, pense nisso.
Pense como é que você quer o teu caminho amanhã. Se você pensa que quer um caminho de flores, então vamos lá, vamos começar a arar a terra, vamos começar a burilar as sementes, ver que sementes você está jogando e aonde está jogando. Nunca esqueça a parábola do bom semeador, né? Que tem que ver se a terra é fértil, né? Se você não está jogando ao léu aí, né, nas redes sociais. Olá, todo mundo, vamos conhecer, né? Não é bem assim. Então, essa é a visão de Joana, e vocês veem como ela está assim, para a par com Jesus. E nós precisamos estar assim também, para a par com Jesus. Mas temos uma resistência danada para encontrarmos a felicidade, porque a gente está sempre querendo mais, é que, né, o berço esplêndido fique cada vez mais confortável. Né? Vamos lá, é luta sim, é esforço sim, vamos sair da cadeirinha, vamos levantar para que a gente realmente possa ir em direção àquilo que o nosso mestre já falou. E Joana vai dar umas pipocadas na gente durante esses estudos. Fiquem bem, graças a Deus. Mestre Jesus, obrigado pela bênção e que a gente possa ter uma semana de paz e de luz no nosso ambiente familiar. Assim seja.